Fala, seus mal diagramados! A esquerda ibis, conhecida pelo seu caráter derrotista, costuma dizer que nunca é o momento ideal para discutir qualquer pauta com viés polêmico, principalmente se for de cunho sexual. A ideia é neutralizar o debate da agenda de costumes. E existem dois motivos aí. Por um lado, uma parte da esquerda é reacionária também e não perde oportunidade de acusar quem aborda esses temas de fazer lobby da cultura woke e ser financiado pela Open Society, do George Soros. Há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado George Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefesos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. Por outro lado, há um medo imenso de ofender evangélicos e pobres hipotéticos, que na visão dessa mesma esquerda paternalista é apenas um animal irracional, desinteressado nesses debates e que só pensa na próxima refeição. São os seus Joões e Donas Marias imaginárias, enclausurados numa redoma de ignorância completa, que não pensam em nada a não ser numa cesta básica, em um prato de arroz, feijão e palma com farinha. E a direita maneja muito bem esse receio ao propor as ideias mais estapafúrdias no Congresso para ver se a esquerda vai arregar ou bater de frente, o que no cálculo deles sempre poderá gerar um impacto negativo na popularidade desse recorte ideológico. Famosa guerra de narrativas, essa palavra tão surrada no nosso léxico. Basta lembrar que há bem pouco tempo estávamos discutindo se era ou não razoável mandar para o Chilindró uma mulher que tivesse abortado. E aquela pauta sinalizou algo muito positivo para a nossa sociedade. Poucas pessoas, incluindo aí os evangélicos, estão propensas a aceitar uma arbitrariedade dessa por serem parte de um país sincrético, repleto de crentes não praticantes que também já pensaram ou até chegaram a recorrer à interrupção da gravidez por motivos que não vêm ao caso agora. Com essa premissa, o Datafolha resolveu fazer uma pesquisa entre evangélicos paulistanos para saber se em outras pautas eles também destoam do que propõe a bancada bolsonarista em Brasília. Mas antes de continuarmos com essa pauta, fiquem agora com uma mensagem de nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. A Surfshark está de volta a Galãs Feios e com uma oferta ainda mais incrível. Mas isso eu já falo. Antes, para você que não conhece o melhor e mais barato VPN do mercado, deixa eu te falar os benefícios de assinar a Surfshark. Eu fui para a Europa no mês de julho e usei muito VPN. Antes, durante e depois da viagem. Com VPN, mesmo você estando no Brasil, dá para acessar serviços como compra de bilhetes em metrôs e ônibus antecipadamente e com toda a segurança que só o VPN da Surfshark te traz. Durante sua estadia em outro país, é possível usar o VPN para que suas contas bancárias sejam utilizadas como se estivesse no Brasil. Conteúdos bloqueados, por exemplo, em determinados países, podem ser desbloqueados facilmente com o uso do VPN. E Wi-Fi públicos ficam muito mais seguros para sua privacidade com a utilização do VPN da Surfshark. Se você quiser dar um up na sua navegação, assine o Surfshark One, que ainda conta com o melhor antivírus do mercado. E para você que está assistindo a este vídeo, se liga na oferta. Assinando com o nosso link, utilizando o cupom GALASFEIOS, que está aqui na descrição e no primeiro comentário, você vai ganhar 4 meses grátis. Isso mesmo, 4 meses grátis. Proteja sua vida online e sua privacidade com o melhor VPN do mercado, o da Surfshark. Bora! E olha só, surpreendentemente, pelo menos na capital de São Paulo, o frequentador de igrejas consegue ser menos reacionário que aqueles que se julgam ser seus representantes políticos, como o Marco Feliciano. A começar pelo seguinte:
Eles rejeitam majoritariamente a indicação política dos pastores. 56% acredita que pastores não deveria indicar candidatos e 80% diz nunca ter escolhido candidato por influência do líder da igreja. Metade, inclusive, acha que esse apoio é determinante para eles não votarem no candidato de forma alguma, o que pode significar que metade dos evangélicos também já sabem dos interesses obscuros que seus pastores têm ao se vincularem com a política local. Mas a situação piora para o candidato evangélico da capital de São Paulo, porque apenas 11% confia muito mais em um candidato da mesma religião. Apesar das igrejas terem virado verdadeiros diretórios do PL, nem tão disfarçados pelo Brasil nos últimos anos, poucos fiéis concordam em transformar o espaço em um palanque. 76% dos entrevistados preferem ir para o culto e ouvir uma pregação, uma palavra de alento, histórias de andarilhos do deserto no passado, ao invés de ver o pastor repercutir alguma fala escatológica de Magno Malta ou de Nicolas Ferreira. Mas quanto à agenda de costumes, a situação é ainda mais surpreendente. Sobre a pauta do aborto, a maioria ainda é favorável que seja crime, mas apenas 29% concorda com a proposta de mandar uma mulher para a cadeia caso ela interrompa a gravidez. Apesar de ser quase 1% dos evangélicos, a verdade inconveniente é que em qualquer pauta escrota como essa, o natural é que 1% da população se posicione favorável mesmo. Se um dia perguntarem em uma pesquisa qualquer se a população concorda em liberar uma surra diária em mendigos ou que você tenha direito a bater tiro de meta com um poodle, vai ter 1/3 dos adultos concordando. O que é ruim, claro, mas por outro lado mostra que nem tudo está perdido e que não precisamos ficar com medo de se posicionar contra absurdos, pois a maioria da população ainda preserva alguma humanidade. Quando perguntados sobre como gostariam que a questão fosse tratada, metade prefere deixar como está, 17% gostaria que fosse permitida em mais situações, 4% apoia o aborto até em maiores de idade e 25% prefere que seja mais restritivo. Agora, se tem uma questão cara aos evangélicos, é a homossexualidade. Eles podem até ser razoáveis sobre aborto, mas dar a bunda e colar um velcro, aí não, aí já é demais. 57% dos evangélicos são contrários à legalização de união de pessoas do mesmo sexo e 26% a favor. 86% dos evangélicos concorda que as igrejas deveriam abrir acolhimento para homossexuais e transexuais. Aqui fico em dúvida se a ideia é acolher mesmo ou tentar uma cura gay nos acolhidos. Tenho a suspeita de que seja a segunda alternativa, levando em consideração o histórico recente de ex-gays que foram para as igrejas, como o pastor Sargento Isidório. Outro destaque fica para os números de quem concorda com a adoção de crianças por casais homossexuais. É um empate, levando em conta a margem de erro. 43% é favorável e 42% não, o que demonstra que os parlamentares bolsonaristas nem estão em sintonia com o que pensa boa parte dos crentes. Mas isso não deixa de ser irônico. A maioria dos crentes é contra a união civil de homossexuais, mas é favorável que os casais adotem crianças. Fica difícil de entender o ponto de vocês, meus camaradas. A pauta do armamento, importante para a extrema-direita atual, é rechaçada por evangélicos. 66% é contra o armamento da população, até porque evangélico, principalmente o pobre, sabe muito bem o risco que é a arma na mão de um vizinho ou parente bebum. O homeschooling, pauta hoje em baixa, mas que gerou muita discussão na eleição de 2018, também não ganha tração entre os evangélicos. 77% é contra ensinar as crianças em casa para evitar a doutrinação de professores comunistas e globalistas que estão sim muito interessados em ensinar marxismo para crianças ganhando a fortuna de R$ 1.500 por mês. Homeschooling só é defendido com unhas e dentes por dois tipos de pessoas. Quem de fato está interessado em doutrinar as próprias crianças em casa, enfiando goela abaixo muito
muito criacionismo e por quem nunca teve filho. Porque quem já experimentou alfabetizar e acompanhar as lições de casa das crianças do ensino fundamental cogitou seriamente colocar o filho em uma escola integral para nunca mais ter contato com tarefas diárias das crianças, de tão insuportável que é essa obrigação. Mas nem tudo são flores. Se os crentes rejeitam ou se dividem nas principais pautas defendidas por políticos bolsonaristas, hoje eles ainda se identificam bastante com a direita e apenas 15% se identifica com a esquerda. Nem sempre foi assim, mas hoje é. No entanto, com o posicionamento dos evangélicos em várias pautas que nós dávamos como perdidas, a real é que é possível disputar parte desse eleitorado para as próximas eleições. Continuarão a ser conservadores, mesmo estando dentro da esquerda? A maioria sim, mas muitos podem perceber que estão dando apoio a candidatos que vão contra o que eles pensam e prejudicam o próprio cotidiano do evangélico. É apenas uma esperança, mas que há disputa, há sim. E que isso também leve parte da esquerda a ser menos amedrontada. É possível discutir de tudo e ainda gerar debates surpreendentemente positivos, como vimos no caso da proposta de prender mulheres que abortam. E em São Paulo dá para disputar ainda mais. 25% dos moradores da cidade de São Paulo se identificam como evangélicos. Ok, mas o perfil típico, segundo o Datafolha, é de mulher negra com renda até 2 salários mínimos que vai ao culto mais de uma vez por semana, porém em uma igreja pequena, de bairro. Esse perfil é mais fácil de disputar que homem branco de alargador e tatuagem que vai na Bola de Neve ou na Lagoinha. Esse dificilmente vai votar na esquerda, porque não tem interesse nenhum em políticas sociais e redução de desigualdade. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. Estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camisetas no site da El Cabriton e também o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todo mundo que acha que não é indicado debater assuntos polêmicos na política, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.